Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção, para a graça de Deus, para a glória de Deus. E a entrevistada de hoje, gente, ela é, como diria o nosso pastor Arival, ela é internacional de Goiânia. Goiânia, de né? Anápolis. De Anápolis. Anápolis, Daqui a pouco vocês vão saber quem está aqui comigo. E hoje eu tenho o privilégio de ter aqui do meu lado, para mim, mama, para vocês aí, Maria Zuleika Schiavinato, que eu já deixo a liberdade de vocês também chamá-la de mama, assim como a entrevistada aqui já chama. A fase do ciúme já passou. E daqui a pouquinho vocês vão saber quem está aqui com a gente. Pode rodar a vinheta, Rodrigo. Bom, Carol, gente, seguinte, eu vou contar como é que foi o planejamento para essa entrevista aqui, tá? A Carol, a gente se conhece desde 2017, online apenas, e hoje e aprove ao Senhor que nós tivéssemos, né, mama, a oportunidade de ter a Carol aqui com a gente. Então, pra gente é um privilégio, eu vou deixar você se apresentar, mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer que a Carol, quando Deus moveu meu coração, entrevista a Carol. Eu falei, eu já sei o que o senhor quer falar. O senhor quer falar sobre posicionamento, o senhor quer falar sobre sim, sim, não, não. O senhor quer falar sobre não ficar em cima do muro. E aí, para dar uma apaziguada e trazer uma doçura para esse bate-papo aqui, a gente tem a mama. Você é mediadora. Então, mama, muito obrigada também, viu, pela presença. Privilégio. Carol, nossa convidada internacional. Quem é a Carol? Carol é uma goiana de Anápolis que faz 6 anos conheceu uma pessoa muito especial que Deus colocou na minha vida por meio de outra pessoa que veio para transformar a minha vida. Ai, meu Deus do céu. Veio para transformar. E assim, eu ansiei muito por esse dia, não por estar aqui gravando eu nunca imaginei na minha vida, né? Mas eu ansiava por esse encontro com você, porque eu tenho muita gratidão. Eu tenho muita gratidão pela sua vida, por tudo que você fez, Deus fez na minha vida através da sua. Eu sou confeiteira, tenho formação em direito, sou formada, sou advogada por formação, mas confeiteira por paixão. E essa segunda etapa, quem me fez enxergar que existia potencial e que existia possibilidade de crescimento foi a Edilane Francescato. Ai, meu 6 Deus anos do atrás. céu. Carol, essa coisa de transição de carreira, eu acho que a gente sempre passa. A mama já passou também, né, mama? Pois é. Porque já foi professora, já foi... Deus vai mudando, né? Ele vai implementando os planos dele na nossa vida, né? E quando vem quentinho do coração, você sabe que é dele. A gente já pode até teimar um pouquinho, ficar resistente, né? Achar que não, ai meu Deus, será que dá certo? Será que funciona? Porque a confeitaria na minha vida, assim, tem tudo a ver com toda a minha história. Eu sempre gostei demais de trabalhar. Trabalhar não, fazia para casa. A minha diversão com 14 anos de idade era assistir o Note a Note da Ana Maria Braga. Assim, eu anotava as receitas, reproduzia em casa. Todo mundo gostava, mas nunca imaginei que isso um dia serviria como profissão. Eu nunca me vi assim, eu tenho plano de ser confeiteira. Não. Aconteceu até como uma medida terapêutica numa depressão muito forte que eu tive em 2016. E eu gostava muito de fazer, e eu falei, aí as pessoas falavam, por que você não vende? É tão gostoso, vende. E comecei a vender enquanto eu procurava recolocação profissional. Eu tinha pedido desligamento na empresa que eu fazia parte, por ter ficado doente emocionalmente. E as coisas foram acontecendo e as portas foram se fechando em vários lugares, assim, que eu chegava em 3 etapas de entrevista, eu passava em todas, saía de lá falando, nossa, essa vaga é minha, essa tem certeza. E Deus falava não. Eu falava, meu Deus, mas o que o senhor quer? Porque o início na confeitaria foi muito difícil, foi assim, muito penoso, você se tornar conhecida, as pessoas conheceram o que você faz, começar a comprar, respeitar o seu preço, é muito difícil, não é fácil não. Mas aí, por meio da internet, eu segui uma pessoa que um dia falou da Edilane, vou clicar nesse nomezinho, que eu vou ver quem que é essa moça que ela tanto fala. E foi aí que tudo começou. Eu fiz uma consultoria com você se lembra, em 2018.
E, gente, meu perfil lá pra é cá. assim, você quer mudar? Então tá bom, vamos lá. Te jogo no precipício, tá bom? Mas eu Só dou dá uma a mão, vou empurrada. junto. É. Vai. Um pequeno empurrãozinho. Mas interessante, Carol, esse mês é um mês que a gente fala muito a respeito do tema saúde mental, né? E nós temos aqui do nosso lado uma logoterapeuta, que eu sou apaixonada por esse tipo de terapia, né, É mama? lindo mesmo, é lindo mesmo. A logoterapia, ela aborda o ser humano na sua trilogia, né? Na nossa unidade, mente, espírito e corpo. E se Deus é trino, se o nosso Criador é trino, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança, assim nós somos. E a logoterapia, ela é uma psicoterapia a partir do espiritual. Então é lindo mesmo, porque ali é cura. Ali É bênção. é bênção, é bênção, é bênção. E aí eu fiz esse gancho, Carol, pra gente falar um pouquinho dessa sua fase da depressão. Se você não se Não, incomodar. absolutamente. Eu acho que inclusive pode servir para outras pessoas, porque existe um preconceito muito grande, uma ignorância também em relação a isso, e até aquela cobrança, né? Você é crente, né? Você tem que crente, não, é com oração, com jejum e não sei o quê. Gente, sim, claro, faz parte, tem que ter, mas a gente precisa buscar recursos. Deus nos deixou recursos. Sim. Então, a gente tem que buscar ajuda profissional. Eu busquei terapia, busquei psiquiatra, tomei medicação por um tempo. E o que era um passatempo começou a se tornar uma profissão. E eu vi que realmente podia dar futuro, as pessoas gostavam do que eu fazia. E ajudou muito nesse processo de cura, né, da depressão. E de lá para cá, graças a Deus, um crescimento muito grande eu tive. Porque, assim, eu precisava também de alguém, e foi aí que a Edilane entrou, que aquilo que eu já sabia no meu coração, mas eu acho que eu tinha muita dificuldade de aceitar, né? Eu tenho formação acadêmica, né? Existe muito preconceito. Nossa! Ah, é verdade. Você comentou isso hoje no café, né? Nossa, mas uma advogada fazendo bolo? Gente, é uma profissão como outra qualquer. Pode render dinheiro como outra qualquer. Acho que qualquer profissão que você tem, o importante é você se dedicar, tentar ser a melhor, não só por ser melhor, não só por reconhecimento, mas por entregar, por servir. E a confeitaria é um serviço. Você participa dos momentos mais felizes das pessoas. É uma responsabilidade muito grande, É verdade. porque você faz coisas que vão ser a estrela da festa. No meu caso, por exemplo, que trabalho com bolos festivos, né? E doces. Então, assim, existe muita expectativa. É um sonho da pessoa. Tem gente que se programa. Inclusive eu acho que a maneira como eu lido com o meu trabalho, como o que eu faço, é muito voltada àquilo que eu fui como mãe antes de ser confeiteira. Porque eu tinha todo um planejamento. Eu comentei com vocês. Eu ficava um ano pesquisando e vendo qual que é a tendência de lembrança. O que um tema de super-herói, o que a gente pode ter, né? Por exemplo, eu mandava fazer capa para as crianças com máscara, com tudo personalizado. E tinha os chinelos, e tinha os quebra-cabeças personalizados com a identidade visual da festa. Gente, era assim. Então, da mesma maneira como eu tratava as coisas para o meu filho, eu trato para os meus clientes. Às vezes eles falam, não, mas não preocupa, é só um bolinho. Não, faz de última hora para mim, é só um bolinho. Não, gente, nunca é só um bolinho. É o seu bolo. É a sua festa. É sempre uma data muito importante para poder tratar de qualquer jeito. Não é só um bolinho. Então, as pessoas pegam muito meu pé lá, porque eu sou muito Caxias, a Edilane me conhece. Sou muito metódica, muito cheia de processos, de regras. Mas eu acho que um time que tá mexendo, que tá ganhando, você não mexe. Você tem que fazer tudo certinho e eu não mexo mesmo. Eu faço, sou bem criteriosa. Recebo críticas por isso? Recebo. Tem gente que fica chateado por isso? Tem, sim. Mas eu levo muito a sério. Porque nunca é só um bolinho. É a maneira de servir, é adoçar a vida das pessoas, adoçar uma celebração tão importante, seja de um aniversário de criança, seja de casamento, seja de noivado, de 70, 80 anos, assim, eu já participei de tantas coisas, e tem gente, a maioria, graças a Deus, dos meus clientes, se tornam amigas. Então, se eu sei da vida delas, eu já sei, assim, fulana, tá chegando a data de fulano de tal, você não encomendou seu bolo. Nossa, passa despercebido, as pessoas com a correria esquecem, né? Então eu já tenho até essa liberdade de avisar, tá chegando a data, vamos agendar para não deixar para a última hora, porque sabem
que eu não pego de última hora. Não, eu achei interessante aquela comparação que você fez quando a gente estava tomando café com relação ao médico. Sim, porque eu acho que a dificuldade, eu falo isso até assim com conhecimento de causa até do início mesmo, que parece que eu não enxergava que tinha um futuro fazendo bolos. Mas porque talvez eu não visse o valor que existe. Cada um, gente, Deus criou a gente, cada um no seu quadrado, cada um. Um médico pode fazer uma excelente cirurgia, mas provavelmente ele não sabe fazer um bolo decorado de jeito nenhum. Não tenho dúvida. Não é? Ele foi forjado para fazer coisas, assim, habilidades que mexem com vida e tudo mais. Eu mexo com vidas de uma outra maneira, né? Assim, com sonhos, com a parte emocional. E também tenho habilidades que ele não tem. Claro. Por que eu não vou me valorizar? Por que eu acho que eu tenho que ser menos porque eu sou confeiteira? Por que a minha hora vale muito menos? Sendo que eu invisto em conhecimento, invisto em capacitação, invisto em instrumentos também de trabalho, né? E não tem por que a gente se desvalorizar. E é uma briga que eu tenho muito grande na minha cidade, por isso. Eu pego essa causa mesmo e às vezes eu falo e tem muita gente não entende. Eu sou, às vezes, mal interpretada e... Pode falar. Nossa, eu vejo muita beleza nisso, Carol, porque Deus dá dons, né? A palavra nos diz que todos temos dons. E como cristãos, nós sabemos que os dons que o Senhor nos dá é para glorificar o nome dele. A gente olhando o seu trabalho, a gente vê a excelência no seu profissionalismo, mas você agrega ao seu dom de confeiteira o mais excelente de tudo, que é você traz no seu dia a dia um testemunho de fé, um testemunho de vivência cristã. Então, você não oferece só o melhor trabalho, você oferece o melhor que existe para qualquer ser humano, que é a palavra de Deus. Amém. Então, isso é maravilhoso, né? Porque, mama, é algo que eu tenho muito compromisso. Quando alguém vem elogiar e fala, eu falo... E toda honra e glória a Deus que me capacita. Sim, porque é sempre dele, por ele, para ele. É sim. Porque para não deixar também crescer essa coisa de ego, né? De eu entender o meu lugar, de saber assim, eu posso realmente ser uma exímia profissional. Mas eu tenho que entender quem é que... Por isso que muitas vezes, assim, eu sofro muito boicote, eu acho, naquela rede social que eu mais apareço. Que nós vamos falar disso já. Só que... Eu percebo, assim, que foi depois que eu comecei a postar todos os dias, porque todos os dias eu posto pela manhã o Devocional da Mama, eu postei o seu também. Gente, o Devocional da Mama é o Tardes Vermelhas, tem pra vender lá na Editora Ezion, então vocês vão lá também, porque eu vou deixar a Carol falar dele. É uma bênção, e tem... Gente, não... Com muita frequência, muitas pessoas falam assim, nossa, eu precisava ler isso hoje, parece que você postou pra mim. E eu falo, tem aquelas pessoas que pensam assim, nossa, mas um perfil de bolo, começar a misturar coisa né, eu vim aqui para ver bolo. Gente, eu não me preocupo com isso. Eu sempre falo para as pessoas que me acompanham, eu não me importo com números. Vocês não são números para mim. E assim, enquanto eu estiver falando de Jesus, enquanto impactar uma vida, que uma vida for transformada pelo meu trabalho, pelo meu canal de trabalho... já vai ter valido a pena. É verdade. A gente estava falando sobre isso no almoço, que não dá para desmembrar, né, mãe? Não dá. Não dá para ser profissional. Não tem como, gente. E assim, e faz parte de mim, e eu mostro. Tem muito profissional que fica assim, gente, para de mostrar essa coisa, ninguém tá interessado na sua vida. Gente, eu filtro, porque na minha vida, eu sou a Carol que faz bolos, mas eu sou a Carol cristã, que aos domingos vai à escola dominical, vai ao culto, e eu faço questão de mostrar. Se vai agradar ou se não vai, não me preocupo. Vou parar de ter audiência, como tem acontecido, assim, eu noto, assim, que quanto mais eu começo a postar essas coisas, no dia que eu começo a postar, as visualizações diminuem muito. Você sabe que outro dia, Carol, eu falei sobre emagrecimento, mas de um jeito Edilane de ser, né? Eu posto lá e fica todo mundo, nossa, como você emagreceu. E aí eu fui lá e postei, tô botando a caneta, e eu falei, emagreci mesmo, ó, não é força de vontade, não é exercício físico, tá? Eu gosto de comer mesmo, é remédio, eu precisava. Eu nunca tive
tanto engajamento. Tipo assim, os views do Instagram, lá do direct, eles Bombaram. explodiram. Só que no dia a dia, a minha visualização, ela não atinge tanta alcança. gente. Acho que talvez por isso, Sim. pelo que você tá falando aí. Sim. Quando é algo que seja mais da modinha, Isso. o negócio bomba, né? Principalmente se for algo relacionado à estética, alguma coisa, alguma dica que você dá, assim, que, Sim. nossa, o que você fez? Nossa, o que você fez com seu cabelo? Não sei o quê. Então, eu não me importo, de verdade. Assim, no início me incomodava, porque eu falava, meu Deus, é o meu instrumento de trabalho, eu preciso que as pessoas me vejam para poder comprar. Mas eu falava, gente, mas por que eu tô preocupada? Eu não oro, não entrego a Deus, não é Ele que eu sempre falo, Senhor, que eu peço, gente, eu falo, Senhor, ó, aqueles clientes problema, o Senhor já pode tirar, o Senhor não precisa nem trazer. Então, assim, já traz aqueles caprichados, gente, e eles são. Traz os sempre caprichados. Vocês acompanham, vocês veem os feedbacks que eles me dão. É verdade. É assim, se a gente não tentar colocar o pé no chão e entender que é a glória de Deus, a gente começa até assim, né? Ficar se achando. Eu sou porque muito boa, né? não, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, mas não é. Por isso que eu sempre coloco, né, que glória somente a Deus. Porque, Amém. no fim das contas, é Ele quem me capacita. E sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não tenho cliente. Então, assim, o mês que tá maravilhoso, glória a Deus, o mês que... Eu não vou mentir, gente, a gente tem mês que tem coisas que acontecem na economia do país que impactam Sim. e que mudam um pouco, assim, a dinâmica, aquilo que a gente planejou como estratégia. E não deixa de preocupar. Mas aí, quando vem essa preocupação, muito fala, gente, por que eu tô preocupada? Sim. Não é Deus que vai mandar? E aí nós vamos pegar o gancho já, porque vocês viram que ela linkou, né, a confeitaria com o mês que tá bom, que não tá com a economia do país. Gente, em 2022, nas eleições de 2022, essa aqui deu um baile em qualquer cientista político e Ela filósofo, não é? meu Não? Deus. Ela dá. Pura bondade, gente, não é assim, não. Não. É assim sim. Ela fez, quem não gosta de política ter curiosidade, ela fez eu assinar Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, ó, nunca te pedimos nada. Que vocês não patrocinam a Edilane aqui, ó. O Redireção. Redireção Podcast. A Cris Correia nos assiste, né? Que é chegadinha do Brasil Paralelo. Ah, então tá faz tudo- a ponte, tá tudo amiga. junto. Faz a ponte. Mas, Carol, aí a gente viu uma outra Carol. Claro, a gente vê essa pessoa que se posiciona, a gente vê essa pessoa que fala, que, né, que tem ousadia. Mas ali a gente viu uma pessoa inteligente do ponto de vista... Não, peraí, gente, eu preciso me posicionar. Só que para eu me posicionar, eu não posso ser refém de uma informação ruim. Você sempre foi assim? Eu vou contar pra vocês por quê, que assim, que eu sempre busquei esse negócio da cultura, de ler. Porque quando eu era criança, por ser sempre muito gordinha e sofrer muito bullying, que hoje chama bullying, na época nem tinha esse nome, eu vou fazer 45 anos, né? Então eu tinha que ter um atrativo, eu tinha que ter um diferencial. Então eu sempre fui muito curiosa, eu sempre... um chefe, eu comentei com vocês lá no café, né? Um chefe meu chegou a falar pra mim, Carol, você não serviria pra ser militar, né? Porque eu não sou dessas, assim, aqui tá a ordem, cumpra. Quando eu acho que a ordem tá esquisita e que tem um jeito melhor, ou que não, essa ordem não dá pra cumprir, eu vou questionar. Eu sempre fui muito questionadora. Eu sempre gostei muito. E essa coisa de gostar de política tá de berço, gente. Porque eu nasci numa família que tinha um político. E por isso que eu falo, existem, sim, bons políticos. Ele falhou como marido, falhou como pai, mas ele era um exímio homem público. Então, eu vi na minha casa... Familiar? um tio meu, irmão da minha mãe. Eu vi na minha casa um exemplo de um homem honesto. Ele era quase quixotesco, assim, né? Aquele que era ufânico, apaixonado demais e muito dedicado e doava a vida de verdade para os eleitores dele. Eu lembro, assim, ele morava mais interior do que eu moro, né? A gente ia nas férias para casa dele e, às vezes, ele se sentava para colocar a primeira garfada de jantar na boca. Doutor Ranulfo, minha mulher tá ganhando neném, não sei o que tem. E lá era muito pequenininha a cidade, às vezes não tinha hospital que tinha que levar para outra cidade que é um pouco maior do lado. Aí ele levantava e ia arrumar o pessoal da ambulância para poder levar. Então, assim, gente, ele doava a vida dele pela cidade. E, gente, assim, não é muito reconhecido, né? E as pessoas começam a categorizar. Político nenhum não presta. A gente Verdade. generaliza. E não é assim.
Como existe jornalista que não presta, existe médico que não presta, existe... Em toda profissão tem os bons e os ruins, né? Então, eu vejo que o brasileiro, o problema é, a gente está tão decepcionado, a gente está tão já calejado de ver tanta coisa ruim, tanta corrupção, tanto desmando, e a gente deixou de acreditar tanto que todo mundo, quer saber, não conversa comigo sobre política, não. Não fala, nossa, você não conversa comigo. Você é crente, então? Nossa, crente não fala sobre política, não. Pastor Jonatas, pra você. Não fala, crente não fala. Crente não tem que ficar fazendo propaganda de político, falar, né, fazer campanha para político. Você não tem que fazer dentro, em cima de um púlpito. Isso aí eu concordo, você não tem que misturar. Mas se a gente que é cristão, se a gente não tiver nesse meio, como é que você vai querer exigir que melhore? A gente tem essa visão, a gente tem essa cosmovisão, né, diferenciada, de ter... A gente tem que estar junto, tem que acompanhar, gente, senão vai ser dominado pela cultura woke aqui, e daqui a pouco, todos aqueles assuntos que a gente tanto teme, todos eles vão dominar. Existe eu não sei de quem que é essa frase, que fala, aquelas pessoas que não gostam de política, elas têm que se atentar, porque elas vão ser governadas por quem gosta. Então, a gente precisa... que se é uma coisa difícil para você, se é uma coisa que é sofrida, mas tem que... É um dever cívico, gente. Para mim, não é não. Para mim, eu amo, eu sempre leio a respeito. Então voltando, o Viriato tá aqui, né? As ideias explodindo aqui na cabeça. A vida inteira, então, meu assunto de almoço, de família, era isso. Eu cresci no meio de senador, de deputado, de governador, porque, assim, era na época que ainda existiam aqueles comícios, né? Ia todo mundo em cima do caminhão. Nossa! Então, assim, é uma coisa, na minha família, natural, porque era o assunto do almoço de domingo. E a gente sempre foi muito, assim, muito apaixonado, todo mundo. Da minha família, todo mundo. Família por parte de mãe, né? E eu continuei, mesmo crescendo, e eu sempre busquei ler. Mas sempre criando também esse filtro, né? Você não pode acreditar cegamente naquilo que dizem. E quanto mais conhecimento você tem, mais você começa a perceber quando tem interesses escusos, quando as pessoas começam a ser, não... Porque hoje em dia é assim, né? Infelizmente, o jornalismo está muito propagandista, né? Faz só a propaganda do regime. O que não é do regime, o que não pode... os assuntos proibidos, então a gente começa a se autocensurar, a gente começa a não falar de determinadas coisas porque é proibido, porque senão vai sofrer represálias, então é isso, a gente não pode se acomodar e a gente não pode aceitar, a gente tem que se posicionar, só que como é que a gente faz? Buscando conhecimento, se posicionando, conversando com o vizinho. Você não precisa usar seu Instagram, sua rede social para fazer propaganda. E não é... Gente, e quando eu tô falando isso, eu não tô falando assim, pega o candidato tal e faça propaganda para ele. Não, não é isso. É um dever de conscientização que a gente tem que ter. Porque, voltando a 2022, que você falou que fez até a Brasil Paralelo, eu me lembro que naquela época você estava muito indecisa. Muito. E eu sabia disso. É verdade. Só que eu não podia chegar e falar, olha... O caminho é aqui. Então, o que eu fazia? Eu fazia um clipping. Eu pegava as notícias e pegava a notícia em si e fazia... eu instigava. Eu colocava uma pulguinha na orelha para a própria pessoa ter o interesse de ela ir lá. Eu falava, não acredita em mim, não. Procura você e vai tentar saber o que é. E eu me lembro que depois disso, você chegou para mim e falou... E eu falei, Senhor, obrigada. Porque, assim, por mais que tenha sido só mais um, mas é assim que começa, né, gente? Então, a gente tem que ser esse agente de informação. E não se contentar em só ficar na mídia mainstream, nessa que tá, assim, que é a padrãozinho. Não, a gente tem que começar... E eu lembro que o que me incomodou na época foi começar a pensar a respeito do pecado da omissão. Eu falava, meu Deus do céu, não é possível que eu vou ter que estudar sobre isso, que assunto chato pra caramba. Porque aqueles que não gostam de política vão ser governados por aqueles que gostam. Exatamente. Mas é tão difícil, né, Carol? Porque, por exemplo, se você se propuser, por exemplo, atualmente a assistir um debate
de candidatos. Nossa, gente, Verdade. que baixaria. Você pode chamar de qualquer coisa menos de um debate. Não é. Não existe teatro. propostas de governo. É verdade. Existe uma palhaçada, né? Uma coisa, um ofendendo e um... É uma instigação que é puro o fruto de um vômito em cima verdade. do outro. Não tem nada que te acrescente que o eleitor possa falar, bom, então eu vou avaliar essa e essa proposta e eu vou entender aquilo que dentro dos meus critérios, e que para nós são critérios cristãos, aquilo que realmente eu vou, né, apoiar. Não dá mais para fazer isso, não existe isso. É, né? é um campeonato de lacração, né? Quem lacra mais do que o outro. Exato. E assim, é um teatro, gente. É um O debate teatro. não serve. Eu acho que Você o ouve debate. tudo, menos uma proposta. Não tem. Não tem. É um Porque circo. é um jogo de ofensas, né? É. Quem ofende mais o coleguinha do Exato, que o outro, e eu vou processar você, e não sei o quê, não sei o quê. Então, mas aí que tá. Esses debates mediados nessas grandes TVs, assim, é tudo muito engessado. Eu acho que não tinha que ser assim, sabe? Eu não acredito nesse formato. E é por isso que é tão importante você ir, porque tem tudo disponível no TRE. O candidato, ele precisa apresentar tudo isso, tem todos esses documentos no TRE, no TSE, quando é uma de esfera federal, todas as propostas estão lá. Então, cabe a gente ir buscar essa informação. É chato? Para algumas pessoas pode ser sim. Mas como é que a gente quer mudar o rumo da nossa nação se a gente se omite? O povo fala assim, aqui no Brasil não dá pra gente acreditar em política, porque os políticos são todos corruptos. Quem é que colocou eles lá? Talvez os políticos sejam o retrato do brasileiro. E isso que a Azul acabou de colocar, para mim faz muito sentido, porque aí vem até para uma coisa comportamental. Aí tem esse palanque, esse show de horrores, o povo ama, você escolhe o seu candidato com base naquele que lacrou mais. Que lacrou mais. Exatamente. E essa coisa da consciência coletiva, né? Não é nem consciência, né? Porque É quase uma inconsciência coletiva, né? Vai tudo na manada. Vamos pro inconsciente da galera, vamos só colocar que é legal ir lá e enfiar a carteira na cara do cara. Isso é legal. Então, da visualização na internet, né? Exatamente. Mas aí, e é por isso que eu tô falando que é importante, gente, a gente ler. Ler, assim, e ler coisas que... Eu sigo perfis na internet, assim, de gente que eu detesto. Eu brinquei outro dia, né, que não sei nem se pode falar. Aqui pode falar. Pode falar. Porque assim, eu tô aqui no Brasil, mas o meu celular tá lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu tenho um correspondente lá que tá postando pra mim naquela rede social, que não pode nem falar o nome dela mais, senão a gente não consegue escrever Xuxa mais, né? E aí, esses dias eu fui obrigada a curtir um comentário de um ultra-esquerdista, né? Que tá lá no X, porque ele falou uma verdade que outros que são dessa esquerda limpinha, né? Os Faria Limers aqui e tal, os limpinhos, né? Os que têm nojinho, não vão votar em fulano nem cicrano, porque, nossa, fala muito palavrão e não sei o que tem, não sei o que. As pessoas têm que olhar, gente, princípios. É porque na forma, né? Muitas vezes, realmente, você fala, nossa, que podia melhorar, podia ter uma assessoria, né? Melhorar mais. Sim. Mas, gente, não é isso que faz um governo, sabe? É isso que você tem que ver. Qual o princípio que se assemelha mais com aquilo que você acredita? Que direção que você quer que o país vá economicamente? Porque o problema do brasileiro também é querer um papai, né? Um papai Estado, aquilo que resolve todos os problemas. Porque o SUS é de graça. Gente, a gente precisa sair dessa ignorância, né? Tudo sai do nosso bolso. A gente tem que ter um Estado que não atrapalhe. Ele não precisa te ajudar, ele não precisa ser papai seu, te dar as coisas na sua mão. Você precisa que ele seja eficiente, que ele não seja perdulário, que tenha, assim, bom serviço, sem o funcionalismo achando que está tranquilo o resto da vida e não precisa te tratar bem, né, na hora de prestar o serviço. É isso que a gente precisa. Só que isso só vai acontecer com consciência. A consciência vem pelo estudo. E aí, muitas coisas que eu jogo às vezes lá, né, entre aspas, né, porque crente não faz fofoca, crente só comenta, né, então eu faço determinados... Ou pede oração. Eu faço uns comentários, o povo fala, nossa, como é que você sabe disso? Assim, bastidor de bastidor mesmo.
Porque a gente aqui vai... não é bastidor, não. Eu fico pasma. Não é no bastidor, é no holofote. Carol, como você sabe tudo aquilo? Não, sabe o que eu penso? Você precisa Que dar uma horas? assessoria pra Que horas ver. que ela estuda isso? Senhor. É porque, assim, pra mim é deleite, né? Então é fácil. Pra mim é diversão. Ai, Senhor, muda meu coração. Não sei nem se eu Porque aí você começa a linkar. Quando surge determinado burburinho de determinada coisa, você fala, nossa, então aquilo agora tá fazendo sentido. Porque você vê as coisas acontecendo, só que isso é treino, né, gente? Como qualquer coisa que a gente faça. Você abre o seu campo visual e fica mais Isso. claro. E as notícias, assim, Uma às vezes cosmovisão, né? são peças de quebra-cabeça. E aí elas começam a se encaixar. E às vezes, por isso que eu brinco, né? Ó, coloco o chapéu de alumínio, né? Que é aquela coisa, tipo assim, bem conspiracionista, né? Mas você começa a perceber que parece que não é, não. Pelo menos as coisas estão se encaminhando de uma maneira que tá dando a entender que realmente, não, você não precisa de muito chapéu de alumínio, não. Não é conspiração, não. Faz todo sentido, anda fazendo sentido. Mortes de pessoas é importante, assim, que mudariam o jogo da situação do Brasil, assim, mortes estranhas, sabe? Essas coisas, assim. Uhum. E por que determinadas pessoas são nomeadas, assim, do nada. Tudo isso, gente, tudo tem um porquê. É um jogo de interesses absurdo. E se a gente começa a ter conhecimento sobre isso, só que tem que parar com a ilusão também, gente, nunca vai ter ninguém perfeito. Enquanto a gente tiver esse sistema político do jeito que ele é, enquanto não tiver uma reforma que possibilitar que pessoas façam candidaturas avulsas, sem ligação com nenhum partido, enquanto existia a obrigação de ter partido, enquanto existia a obrigação de um voto... Tem gente que usa o voto como protesto, tem outras maneiras de protestar. Voto é uma coisa séria, gente. É um direito seu, não é um dever. Você não tem que encarar como uma obrigação sua. É sua arma, é a arma mais importante que a gente tem. Então, você tem que usar a sua arma bem usada. A gente falou sobre propostas, por exemplo, e você fez um comentário sobre comícios lá atrás, né? Antigamente, eu acho que fazia mais sentido mesmo. Porque você ia pra lá, pra um comício, ali você ouvia as propostas. Era claro, era claro. Hoje a rede social atinge muito mais pessoas. Você tem muito menos propostas expostas. E você só lacração. Só lacração. Aí fica difícil. Quem consegue ter mais... porque viraliza, né, gente? Essas coisas, tipo assim, de chamar as outras pessoas... Tudo bem que tem hora que a gente até fica... Nossa, tem hora que a gente fala, ai, que delícia, eu queria ter feito aquilo. Tem hora que tem coisas que precisam ser expostas. Porque é uma hipocrisia, vamos combinar, né? Tem muita coisa hipócrita, assim, que tá precisando tirar esse véu mesmo, para as pessoas enxergarem, assim, a olho nu mesmo. Tem hora que é importante ter essas pessoas corajosas que fazem, que seja o teatro, mas que chamem as coisas pelo nome. Porque parece que a gente não tá nem preparado. Nossa, a gente fica até meio ofendidinho, né? De, ai, meu Deus, muito assim. Mas tem hora que é importante para poder o pessoal dar uma acordada, sabe? Também. Uhum. Porque gente, tem muita sujeira, mas se a gente não se posicionar, se a gente não entender a importância da gente se dedicar, de a gente buscar conhecimento. E, como eu falei, não é só onde você gosta. Você não tem que ouvir só quem, eu concordo com tudo isso. Não. Você tem que ouvir... Eu sigo gente, de verdade, eu sigo gente que eu falo, meu Deus. E também participar ativamente. Eu já tive o prazer de ser bloqueada por um senador, já, graças a Deus. Porque para mim isso é um troféu. Mas eu, sem precisar Atingiu, nunca... eu nunca... Sem perder a classe, sem xingar. De mostrar, tipo assim, de ver. Teve uma votação, agora, votação pela urgência do aborto. Tem poucos meses. E eu peguei a minha rede social e comecei a marcar todos os deputados federais em quem eu nem tinha votado. Falei, deputado, seu voto foi tal coisa, me explica isso daqui. Porque tem hora que você tem que expor. E aí teve uma deputada em Goiás que, nossa, ela veio com muita falta de educação. Eu, na maior elegância, na maior educação, falei, a senhora não está me tratando com respeito. É assim que a senhora trata o seu eleitorado? É assim que a senhora trata as pessoas aqui? Que a senhora deve informações para nós? Sim. Ela queria... ela tinha votado pela urgência. É assim, gente, quando você vota pela urgência de um projeto, se você não tiver certeza, a urgência faz ir para votação agora ou daqui, sei lá,
4 meses. Urgência é só na importância, mas não necessariamente vai... voltamos à urgência, vamos votar o mérito, né? Depois. Não é assim. Porque na hora que tá todo mundo dormindo, na hora que tá todo mundo preocupado com a eleição municipal, por exemplo, vamos bonitinho lá na surdina, pega, põe em pauta, passa, e aí? Eu não quero o aborto, eu sou contra o aborto. Nossa, faz todo sentido a senhora ter votado pela urgência dele, então, né? Não, ela estava querendo dizer assim que eu não sabia. Eu falei assim, a senhora tinha que respeitar, porque assim, hoje as pessoas estão muito mais politizadas do que antes. Então, até isso de regimento interno das casas, é interessante a gente ter uma noção, porque até na hora de cobrar, você tem que saber. Porque senão ele fala qualquer coisa lá, você fala, então, desculpa, então. Não tem e se ele argumento. cresce pra cima de você e você baixa a bola, não, eles são nossos empregados. Não, e você tá falando aí, vem um monte de mártir aqui na minha cabeça, que perdeu a cabeça, que, enfim, morreu por defender, por exemplo, no nosso caso, né? A gente tá falando, agora eu estou falando do cristianismo. Sim. Então, assim, às vezes a gente quer ficar no nosso... Eu vou conforto. falar por mim, tá? Eu prefiro ficar quietinha aqui no conforto do meu lar, não sei o quê. Não criar confusão. Exato, e a gente esquece do privilégio que a gente tem, por enquanto, Sim, de ser livre. exatamente. Né? Para falar de política, para professar a nossa fé, para poder falar ou influenciar o que você falou. Se eu influenciar uma pessoa, e às vezes a gente pratica de fato pecado. Às vezes não, sempre eu, né? Eu até me lembro também de um outro pensamento agora, que eu não me recorre o nome também. Mas é assim, aquele que está disposto a abrir mão da sua liberdade por um pouco de segurança, não merece nenhum e nem outro. Então, a liberdade, ela nunca caiu no nosso colo. Ela sempre foi conquistada, às vezes, com sangue. Verdade. Então, se a gente não lutar por isso, falando que seja, parando de comodismo, a gente nunca vai mudar. O Brasil chegou onde chegou, não foi à toa. Foi pela omissão de muita gente, pela brincadeira que as pessoas fazem com o voto. Sim. Não foi assim, não aconteceu. Não aconteceu, não. Isso são consequências de atos de outras pessoas lá atrás. Só que outras lutaram muito para que a gente tivesse a liberdade que a gente tem hoje. E eu tô vendo muita gente abrir mão, muita gente aplaudindo censura. Jornalistas aplaudindo censura, sendo que lá no regime militar, eles brigaram para que houvesse liberdade. Sim. Você falou assim da parte de ser cristão, me lembra o pré-reformador, o Hus, que significa ganso, ele era tcheco. E ele foi queimado na época, acho que ele também era monge. E ele falou, quando ele foi queimado, vocês estão cozinhando um ganso, mas virá um cisne que vocês não vão conseguir falar. E por isso que Lutero tem o símbolo do cisne. Nossa. É. Acho que são duas coisas muito importantes para a gente aprender, para eu aprender, e para a gente viver. A primeira é que, de fato, a ignorância e a omissão não combinam com o nosso testemunho cristão. E a segunda, tão importante quanto, é que nunca haverá um homem capaz e suficiente para atender, para cumprir tudo aquilo que a gente deseja. Então, e também existe a única paz, a hora que a gente olha para esse caos político, né, que no fim a gente nem entende muito e às vezes é é covardia mesmo, porque a hora que você tem conhecimento, isso te traz uma responsabilidade maior, é a gente saber que o Senhor não perdeu o controle, né? Porque é assustador, né, Carol? É não esquecer quem é que governa as nossas vidas. Porque na hora do desespero mesmo, igual quando eu estava brincando com vocês lá, falando que eu mudei a maneira de orar por determinadas autoridades, né? Eu falo assim, quando eu vou falar, Senhor, não pode estar acontecendo isso. Tem tanta gente inocente que está pagando por coisas absurdas. Eu fico muito indignada até por ser do meio jurídico, por ter estudado em livros que essas pessoas que estão cometendo essas atrocidades e ilegalidades estão fazendo. Eu estudei no livro delas, eu aprendi no livro delas. Quem escreveu aquele livro? Ele não leu o livro que escreveu? Então, assim, o devido processo legal, a individualização da pena, gente, tá tudo errado, E o que me assombra é saber que muitas vezes uma pessoa sozinha, ela não vai conseguir mudar as coisas, né? Mas que precisa se levantar, as pessoas precisam começar a falar. Porque tá todo mundo ficando tão intimidado que tá todo mundo ficando calado.
A minha mãe mesmo se preocupa muito comigo. E eu brinco com ela, mamãe, se algum dia eu for presa por isso, eu vou ser presa com muito orgulho. Porque... Vou vender bolo na casa. Eu brinco com ela. A senhora vai levar um bolinho pra mim lá de vez em quando? Ela quer me matar. Leva um bolinho. Porque quem vem também aplaudindo em box, lá, e você fala as coisas que eu queria falar e não sei o quê. Aí eu brinquei, se eu for presa, você vai lá me visitar? Porque a gente tá brincando aqui, Mas é sério. mas hoje virou uma posição de risco mesmo, falar a verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu já sofri shadow ban na minha conta. O que é isso, Carol? A rede social começa a te esconder. Você para de ser... O algoritmo não te entrega. Ah, tá. Por falar coisas incômodas, coisas proibidas. Uhum. Porque hoje está proibido você pensar. Existe crime de opinião hoje. Você não pode pensar. Você não pode ter... Porque a Constituição Federal... Aí é que eu entro e falo, né? Acho que todo mundo, na infância, uma matéria que tinha que ser obrigatória é noções básicas de direito. A gente tinha que ter. A gente tinha que saber os nossos direitos, a gente tinha que saber, porque um povo educado, gente, um povo educado não é escravizado. Quem fala muito isso é o Dr. Guilherme Shelby, o procurador da República. Conheço. Porque ele fala que se a gente soubesse os direitos que a gente tem com relação aos nossos filhos na escola e que está na Constituição, a gente não seria tão não aceitaria, né, essa introdução da cultura, porque foi assim que começou, porque foi o trabalho deles, gente, vem de muito, muito tempo. Coisa de 30 anos, assim, pelo menos, né? E foi na cultura, vocês podem ver, pelas universidades, pelas escolas. Então, assim, o trabalho de fazer massa de manobra começa na infância. Nos livros didáticos, a gente tem que contestar e não aceitar a cultura woke entrar por meio das nossas crianças. De contar a verdade. Então, por isso que a gente tem que procurar uma escola que tenha ali princípios parecidos com os seus. Você acha que é um caminho sem volta já, Carol? A cultura woke? Eu acho que não, você sabe por quê? Eu tenho esperança, porque tem grandes empresas que estavam entrando naquele ESG que viram que é uma furada. Empresas grandes nos Estados Unidos extinguiram o departamento de diversidade, porque viram que foi assim, um tiro de bazuca no pé. Então, talvez ainda não seja, talvez ainda haja recuperação. E eu acredito que se a gente sempre se posicionar e eleger políticos mais alinhados com o que a gente acredita, isso pode ser retardado. Talvez, assim, até por uma questão bíblica mesmo, que o fim dos tempos vai ser muito louco. Porque eu fico nessa, eu falo, Senhor, será que já está na hora, né? Será que Jesus já está muito pertinho mesmo? Segundo o reverendo Augustus Nicodemos, está muito longe ainda. Pois é. Então, pensa o nível de coisa que pode feia. piorar ainda, né? Misericórdia. Então, eu acho que ainda acho que ainda tem, assim, vai voltar por um tempo. Tem muita gente acordando no Ocidente. Mas também tem uma cultura, agora falando, é até perigoso falar as coisas de religião, mas lá na Europa... não sei se vocês têm acompanhado, assim, na Inglaterra, na França, um filósofo falava, conheçam a França antes que ela acabe. E ela está caminhando para isso. É verdade. Porque pessoas com essa visão de mundo, que estão tomando lá, que são do Oriente, estão tomando lá, eles são o contrário da gente, que a gente pensa, nossa, a gente não vou colocar muita criança nesse mundo, esse mundo está muito difícil, eu não vou colocar para sofrer. Eles são o contrário, eles querem povoar o mundo. É dominação pacífica. Então, assim, a própria cultura do país, cada vez menos filhos, e eles indo para lá e lotando de criança. E logo, traz tudo. Traz... Porque até pela imposição também, porque assim, vão criando medo, né? A pessoa vai ficando... E a gente não pode falar... É por isso que eu sou militante da maternidade. O crente tem que botar filho no mundo, tem que procriar. Exatamente. Isso é um ato de... É quase revolucionário. Assim, o mundo hoje... O pastor estava falando lá eu sou da igreja presbiteriana, lá em Anápolis, né? E ele falou isso, ele estava falando um dia sobre isso e falou, gente, essa coisa nossa de querer evitar ter filho para não sofrer, isso não é bíblico. É verdade. Ele fala assim, olha os judeus, por exemplo... Eles falam, a gente pensa assim, nossa, eu não vou colocar muitas crianças no mundo, porque o mundo está muito difícil. Eles falam, nossa, o mundo está muito difícil, eu preciso povoar o mundo com pessoas boas. Exatamente. Não é? Exatamente. E só que... aí quando o filho é um ídolo do coração, que aí é nosso, é para nós, né?
e aí eu tô falando por mim, que eu trabalho muito isso, em terapia, inclusive, aí a gente tem mesmo uma questão mais difícil, né? Mas quando você tem um filho com o princípio de mordomia, de fato, a gente entendendo que ele não é pra você tá criando Exato. realmente pra glória de Deus. E aí é uma luta pessoal minha. É difícil. Cada um com seus Exatamente. espinhos na carne, Mas né? como diz a palavra, né? Se a gente não falar, as pedras falarão. Exatamente. Né? O Senhor vai usar quem Ele tiver que usar. Então, eu acredito muito nisso, né? Já sabe, gente? De estudar, e começar... Porque quanto mais você estuda, quando você vai entendendo as peças, a engrenagem, começa a ser interessante. E eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa se posicionar e a gente precisa se dedicar. A gente não faz... Adultos não fazem só o que gostam. Não. Adultos fazem o que tem que ser feito. Então, se é uma coisa que às vezes não é tão bom para você não tem muito prazer em fazer, para mim é um prazer, né? Estudar sobre esses assuntos. Se não faça por pensar nos seus filhos mesmo, no futuro do país. Uma curiosidade, profissionalmente, você já pensou em ingressar na política? Muita gente me pergunta isso. Inclusive eu já perguntei. Sério, Vama? Total. Já tô votando. Eu vou mudar meu título. Oh, meu Deus. Gente, nesse atual sistema político, eu não tenho coragem. Eu brinco, se eu me candidatasse agora, assim, e vencesse, que é uma coisa muito difícil, parece que é fácil, mas não é não. Não, a máquina é muito complicada. É muito poderosa. Eu brinco assim, eu não ia demorar uma semana para eu amanhecer com a boca formigando em algum lugar. Porque... Mas sabe por quê, Carol? A gente fala brincando, mas assim, você nos representa como mulher, como cristã, como uma pessoa de classe média, ninguém num nível tão, né, alto socialmente. Então, tem um link, assim, você fala... Identificação. E você sabe, e você se apropriou das coisas da política, enfim, do contexto social, com uma categoria que falta a mim e eu acredito que falta para muita gente. Muito obrigada. Então, assim, de verdade, é aquela coisa que você fala, nossa, de repente assim, que bênção que alguém parecida comigo em outras questões tem esse potencial. A coisa mais revolucionária que eu já fiz em relação à política foi quando o Jorge Doria era candidato, o comitê dele era perto do meu trabalho. O João Dória. João Dória. Eu peguei uma Bíblia, eu falei, qualquer um que se candidate a um posto político, a de governador, ele precisa conhecer a vida de Neemias. Marquei na Bíblia, escrevi uma carta, fui lá, pedi licença, falei, olha, eu sou sua eleitora, porque realmente eu acreditava, e eu gostaria que para exercer o seu mandato, que se Deus quiser vai acontecer, com o meu voto, inclusive, o senhor conhecesse a vida desse homem. Porque esse é um governador a ser imitado. E fui lá, deixei, recebi um e-mail de agradecimento. Será que leu? Tomara que tenha ali, ele que tomou produza posse, frutos. ele tomou posse, ficou um pouquinho e saiu para candidatar. É porque eu vejo assim que tem muito político que ele não tem um projeto de servir. Não, é profissão, o outro, ele tem um projeto de servir-se. É por vaidade, por ambição, por poder. Gente, o poder, ele é perigoso, né? Se você não sabe lidar com o poder, você não pode ter mesmo. Ele não... Eu acho que o poder não muda as pessoas, ele revela o caráter. Muita gente é muito bonzinho, não sei o quê, porque não tem poder. Põe poder na mão pra ver. Exatamente. Então, é uma coisa muito perigosa. Então, se você não tiver muito com os pés no chão, muito centrada, muito com o objetivo de servir mesmo, e é isso que falta para... Assim, 99% dos políticos do Brasil é entender que é serviço. É serviço, é verdade. Não é servir-se. Eles não são, sabe, eles estão lá de mordomos, eles não estão lá de senhores. Mas é o tal negócio, a gente não pode desistir, gente. Se a gente desistir, é verdade. A gente não pode desistir. Bom, vamos agradecer aos nossos apoiadores
porque a gente tem muita gente que serve o reino apoiando os projetos que são projetos voltados para a obra missionária. O Redireção Podcast é um projeto que nasceu com o objetivo de glorificar a Deus. Então, nós vamos começar com a Riveste Revestimento. Você que nos assiste, que quer fazer uma obra na tua casa sem muito quebra-quebra, mas quer fazer uma obra bem feita, vocês precisam conhecer a Riveste, que é uma empresa que tem os valores pautados em princípios cristãos. Rodrigo, pode rodar. Vou fazer uma surpresa pra minha esposa, deixar a cozinha bem bonita pra ela. Falei pra ela, vai lá no shopping, aproveita pra trocar um sapato que minha filha ganhou de aniversário. O bom desse processo aqui é que não tem quebra-quebra, não tem sujeira com massa. Como é um processo bem fácil, bem limpo, a gente vai acabar terminando bem rápido. Aí ela vai ter uma surpresa aí a hora que ela voltar. A mulher sempre reclamava, a cozinha tá feia, que precisa fazer. Nada mais justo do que deixar ela feliz aí com uma cozinha um pouco mais bonita, né? O amor sempre é uma construção, né? O homem no relacionamento tem que estar construindo coisas novas, né? Vem, não abre não, abre. Ainda não. Pode abrir agora. Linda! Que chique! Gostou? Amei! Nossa! É de verdade, pode passar a mão, é de verdade. Amei! Obrigada! Riveste, muito obrigada. Agora nós vamos falar sobre seguro de vida, seguro saúde. Você que também nos assiste, tem a necessidade de entender a respeito, de buscar um orçamento, enfim, seguro de vida, seguro saúde, você tem que procurar a Roy Seguros, que também é uma empresa que está no mercado aqui em São Paulo e tem os seus valores e princípios pautados na palavra de Deus. Pode rodar, Rodrigo. E aí? Tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. E por último, Sarinha, nossa amada, Arranjo do Dia. Arranjo do Dia está aqui no Redireção tem algum tempo, apoia não só o Redireção, mas os projetos da igreja, as conferências de mulheres, enfim. Você que nos assiste, que tem o interesse de ter uma assinatura floral, toda sexta-feira na minha casa eu tenho um arranjo novinho, lindo, com as flores daquela semana, da estação. Então, @arranjo do dia. A Sara, além do projeto de assinatura floral, ela tem também a loja que fica no CJ Shopping, aqui em São Paulo. E vocês vão também conhecer o trabalho da Sarinha, com ela mesma falando aí no vídeo para vocês. Pode rodar. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. Muito obrigada aos nossos apoiadores que apoiam o Redireção desde que a gente começou. E, Carol, pra gente é um privilégio muito grande poder te ouvir, né? Sair da telinha, né, mano? E tá aqui conversando. É muito legal a gente falar sobre posicionamento no momento em que ficar em cima do muro, às vezes, né? A gente tende a pensar que é a melhor opção, né? E a gente não tá aqui pra dizer, saia falando na sua rede social. Não vai falar que você não entende, vai tem estudar. Tem que tomar cuidado. Né? E dentro do nosso meio, né, a gente tem muito essa coisa de político, e o pastor Jonatas, ele fala, né, que a gente não é, o nosso país é um país livre, mas a gente tem que ter partido, sim. Não, a gente tem que ser, ele fala partidário, né, a gente precisa entender sobre. E aí, trazendo esse link, né, da política, da questão social para a vida cristã, para nós enquanto mulheres, né, a gente já falou aqui sobre submissão, a gente já falou aqui sobre feminismo, a gente já falou aqui sobre casamento, a gente já falou sobre tudo. Eu queria que você fizesse um link, né, sobre... Nós não estamos aqui dizendo que nós mulheres, que a gente quer conquistar o mundo, que a gente... Não, pelo contrário, né, nós somos...
antifeministas. Nossa, totalmente, pelo amor de Deus. Tudo que é ista, não Não é bom, não? não dá certo, não. Mas isso não exclui Não. da responsabilidade de, enquanto cidadã, Não. a gente se posicionar. Porque você acabou de falar, a gente é cidadã, a gente tem que ter voz também. Não lutando por uma causa própria, entendam, não é, eu vou buscar porque eu quero eleger o meu candidato, a minha visão de mundo. Não, é aquilo que realmente eu acredito que vai ser melhor para o meu país, como coletividade. Mesmo não sendo ista, eu não gosto dessa coisa, assim, eu sou do Estado mínimo, eu acho que o governo tem que intrometer pouquíssimo na nossa vida. Gente, eu brinco, eu sou quase uma ANCAP, né? Anarcocapitalista, assim, se tivesse jeito Vocês viram o vocabulário dessa pessoa, né? Exato. Porque, assim, se pudesse ter um jeito de ter menos envolvimento político nas nossas vidas, seria ótimo. Mas, gente, isso não é o mundo real. E é a mesma coisa para quando você olha para a política. Mas é ter feito A, B. Gente, vocês não estão buscando um marido, um pastor, não é isso. É alguém para dirigir, para governar o país, a cidade, sabe? E a gente tem que ocupar espaços. Lá ocupar espaços como a nossa visão de mundo, a gente é tão acomodado que deixou essa cultura vir sendo implementada em tudo. Teve uma votação agora, uma eleição há pouco tempo, acho que foi no início do ano, para... Ai, gente, como é que fala aquilo que mexe com as crianças, com os menores? Eu esqueci. Ideologia de gênero? Não, um cargo, Conselho Tutelar. Ah, tá. Foi a maior eleição de direitistas no Conselho Tutelar. Quando eu falo direitista, gente, é gente com visão de separação, de gênero normal, coisa, Bíblia, sabe? Essa coisa. É isso. Nada de feminismo, Valores ismo. judaico-cristãos. Isso. É porque tem mais alinhamento com essa visão, com essa cosmovisão. Então, a gente tem que ocupar espaço. A gente pensa, isso aqui não é importante. Gente, a eleição municipal é muito mais importante do que a eleição federal. Porque é agora que começa a base que vai formar. Porque a capilaridade que vem de lá para eleger deputado, presidente, não sei o quê, começa na base. Ele precisa ter representantes locais. Então, se você quer evitar que essa visão de mundo continue lá em cima, você tem que se preocupar em eleger pessoas aqui na cidade que tenham visão parecida com a sua. Porque eles é que vão depois fazer o trabalho de cabos eleitorais para deputados, para senadores. Para ramificação. E é tão doido isso, porque antes de 2022, mama, como que eu escolhia deputado? Não, vereador. Quem você vai votar? Você vai votar? Dá um número pra mim. Nossa, eu não peguei nem o número. Tem muito isso. Não é? Aí depois você não lembra nem quem você votou. É verdade. Gente, tem que estudar o candidato. Tem que ver se ele tá... Porque tem gente que na época cola em outras pessoas que estão no auge só pra ganhar. E depois traem o eleitorado, porque não é nada daquilo. Então, você tem que tentar descobrir um pouco da vida pregressa, tentar saber o que ele acredita. E umas coligações, né? Umas coisas que, muito ruins. Por isso que eu falo, candidatura avulsa, tinha que ter uma reforma política, o voto tinha que deixar de ser obrigatório, porque as pessoas usam como protesto, elegem os palhaços da vida, né? Então, é difícil, gente. Então, a gente tem que... E a gente tem que lutar, a gente não pode deixar terceirizar essa responsabilidade, não dá. Carol, agora, lembra que eu falei que passa rápido e tal, né? A gente tem ali 4 minutos. Ai, meu Deus. Passou mesmo. Eu queria que você falasse sobre quando Deus moveu teu coração para orar por esse povo que às vezes a gente quer que morra. Assim, desejar a morte mesmo, que eu desejei. Não, e tem pessoas que vêm para mim até hoje e falam, quando eu venho falar, né, que a gente tem que orar e tal. Você me desculpa, mas eu não dou conta. Eu oro pedindo para ele morrer, sim. Eu quero que ele morra. Eu entendo a sua indignação, a sua sede de justiça, mas não é assim. E engraçado que até então eu orava assim, também pedindo, eu não pedia a morte, mas eu pedia que Deus fosse assim, Senhor, pesa a sua mão, pesa mesmo, porque o que está fazendo é muito injusto, não é justo o que ele está fazendo, Senhor, não é justo. Só que ano passado, durante uma série de lives, um político que é cristão, ele tem se tornado assim uma proeminência no país, e eu vejo um futuro muito grande para esse menino.
E ele leva muito a sério. Nicolas, meu Nicolas sonho Ferreira. é te entrevistar. Nicolas Ferreira. Meu sonho. Ele tem levado Como muito é a bom sério. a gente ver, né? Que ainda tem uma luzinha de esperança. E ele, assim, quando tem que se posicionar a favor quando é contra e ele não se vende. Aí falaram, por causa de partido, esses dias, faz uma propaganda para fulano. Não, eu não vou fazer. Da coligação de um partido ao qual ele pertence. Ele falou, não faço. Porque ele não... O candidato não é aquilo que ele acredita, ele não vai vender uma coisa que ele não compra. Então, assim, voltando ao que a gente estava falando, assim, o que eu estava falando mesmo? Sobre orar pelas autoridades. Sim. Como que seu coração... Ano passado, durante as lives, que o Nicolas falou assim, gente, vamos fazer... Deus tocou no meu coração pra gente fazer 21 dias de jejum e oração pelo nosso Brasil. Vamos fazer? Vamos. E foram 21 dias, cada um dia com uma personalidade do meio cristão. Falava uma palavra, quando era cantor, ministrava e tal, e levava uma palavra. E num dia desses, a Camila Barros, ela me impactou muito, gente. Ela falou assim, e vou falar uma coisa para vocês, a gente tem que orar pelas nossas autoridades, porque elas procedem de Deus segundo a palavra. Mas não é orar assim, Senhor, mata, Senhor, castiga. Não. É orar pela conversão. Porque enquanto a motivação do nosso coração for só a vingança, Deus não vai fazer. E às vezes é por isso que Deus não fez lá em 2022, inclusive. Até para a gente não eleger salvadores. Sim. Porque tinha gente que estava colocando assim, toda a esperança, toda a vida no Deus salvador. No Messias errado. Exato. Então Deus não permitiu porque ele não queria um povo idólatra. Né? Então ele permitiu que acontecesse isso porque a gente precisava passar por todo esse processo. E aquele dia foi um tapa assim, né? Ela esbofeteou a minha cara. E desde então eu comecei a orar nesse sentido pela conversa. E eu cito nominalmente duas personalidades assim que têm mais acabado com o país e que têm imposto a sua vontade de maneira absolutamente ilegal. Eu tenho orado pela conversão deles e no início eu falava, Senhor, o Senhor sabe que é muito falso o que eu estou falando, mas me ensina a mudar o meu coração. Me ajuda a orar por eles, assim, querendo de verdade a conversão e não a vingança. E eu falo, um dia eu vou ver essas pessoas se arrependendo, pedindo perdão e pedindo assim, e arcando com as consequências. Eu não quero que elas deixem de arcar porque elas vão se converter. Não. O que acontecer, o que merecem, elas têm que passar, né? Mas mudou o meu coração, porque... Eu falei, eu quero que aconteça, eu quero que Deus faça, então eu preciso mudar o meu coração primeiro. Então, assim, muitas vezes o erro está em nós. De eleger messias errados, né? Assim, eu não estou falando nada a respeito do candidato em si, eu estou falando assim, não depositar nele a esperança de que vai mudar o mundo, vai ficar assim. Não, gente, ninguém é perfeito. E a gente nunca vai encontrar um candidato perfeito. Só que a gente tem que procurar aquele que mais se alinha às coisas que a gente acredita. Mesmo porque Messias e Salvador... Só existe um. Ele já veio, já salvou, né? Isso. Tá aqui para salvar, inclusive esses que a gente tem que orar. Sim. Confesso que esse é um aprendizado que eu vou sair daqui, porque também é difícil para mim, sabe? O Pedro que habita em mim antes do Pentecoste também deseja a morte. Então, em nome de Jesus, amém. Que a gente tenha... Mas é legal a sinceridade do teu coração, de falar, Senhor, o Senhor sabe que é difícil, é falso o que eu tô falando, então muda meu coração. Mas por pura obediência, porque aquele dia Deus falou comigo por meio da vida da Camila. Parecia que Deus estava dando um recado para mim. Glória a Deus por isso. Acabou. Ai, meu Deus. Foi rápido mesmo. Foi muito rápido. Eu sempre falo, quando as pessoas chegam aqui, cadê a pauta? Não sei o quê, não sei o quê. Não, redireção não é assim, né? O nosso objetivo é esse. É a gente redirecionar as nossas vidas para o nosso amado, nosso Salvador único, né? Jesus Cristo. E, Carol, muito obrigada pelo privilégio de ter você aqui, de ter você na minha mesa, na minha casa. Muito obrigada, porque a gente... saiu do online e, acima de tudo, muito obrigada por ser quem você é, sabe? Essa pessoa verdadeira, essa pessoa que a gente não vê essa coisa do ego, a gente vê você dizer que eu não quero isso me dominando. Então, a gente aprende muito com a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. E eu sou muito grata, eu tô realizando um sonho hoje. Eu sonhava com esse dia, eu sonhava com esse abraço. Tem 6 anos que eu sonho com ele. E eu quero falar para você que tem sonhos, que muitas vezes eles parecem assim, tão difíceis de acontecer, mas continua orando. Um dia Deus vai realizar.
Amém. Amém. E Deus está realizando um sonho hoje, de conhecer, porque além da Edi, ela trouxe para minha vida a Mama. Amém. Ela tem o direito de primogenitura, tá, gente? Não vou tirar. É dela. Não vem com É lentilha. dela. É. Mas ela trouxe Privilégio ela trouxe meu. a Paty, que não tá aparecendo aqui, mas ela tá ali. O Rodrigo consegue virar a câmera, né, Rodrigo? Eu sempre pego eles de... Mulheres maravilhosas. Mas a gente que vai tem- entrevistar a Paty aqui também. Maravilhosa. Eu queria deixar a minha palavra de gratidão também. Obrigada, Carol. Obrigada pelo jeito online de acolher, de ensinar. E obrigada porque tudo aquilo que a gente vê na telinha é muito mais verdadeiro ainda. Obrigada. Obrigada por esse posicionamento lúcido, correto, inteligente. Obrigada pela lição de cidadania. Eu confesso que estou ali entre os que ficam na zona de conforto. E você podia direcionar a gente, você podia ministrar a gente para que a gente aprenda, né, um pouco mais desse papel tão importante. Porque se Deus nos colocou nesse tempo, nessa sociedade, nessa época, é porque Ele tem propósito, né? A gente tem que cumprir o nosso papel. Que a gente cumpra. Amém. Obrigada, Carol. Obrigada a você que nos assiste. E como eu sempre digo, manda esse episódio para todo mundo. E até o próximo Redireção, se Deus quiser. Tchau, tchau.